Você está sintonizado no Agenda Econômica da TV Senado. Apesar de estar caminhando para se tornar a quinta maior economia do mundo em 2016, o Brasil ainda não conseguiu tornar-se uma potência em produtos de alta tecnologia. Cerca de 45% de todas as exportações realizadas pelo Brasil em 2010 são de produtos básicos. Se somarmos esse item aos chamados semi-manufaturados, ou seja, produtos de baixa densidade tecnológica, o percentual sobe para quase 60%. Para analisar as vantagens e desvantagens de ser um grande abastecedor mundial de produtos primários, o Agenda Econômica desta semana vai conversar com o economista e professor José Haroldo Mota. Ele é coordenador de sustentabilidade ambiental do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, e também professor do Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB. Participa desta entrevista o jornalista Davi Emerick. Professor, antes, muito obrigado pela sua presença no estúdio da TV Senado. E para introduzir nossa conversa, eu queria um pouco chamar uma pequena arte aí sobre Ricardo. A teoria das vantagens comparativas de David Ricardo, nascido em 1772, falecido em 1823, segundo o IPEA, ainda pode ser lembrada para analisarmos a situação de países que acabam se tornando exportadores de produtos primários, enquanto as nações mais desenvolvidas se especializam cada vez mais na exportação de produtos de alta densidade tecnológica. Como é que o senhor analisa essa questão, trazendo o Ricardo, daquela época, para os tempos de hoje e para o Brasil de hoje? Pois preliminarmente eu queria agradecer o convite, muito obrigado. Eu acho que a conversa vai ser muito interessante, e esperamos que seja o mais didática possível, que os nossos telespectadores possam entender todas essas contribuições. Mas a primeira contribuição não é de David Ricardo. A primeira contribuição é de Adam Smith com uma teoria sobre vantagens, vamos dizer assim, vantagens globais, E essas vantagens globais, que foram traduzidas mais tarde, já na teoria de Ricardo, chamada de vantagens comparativas. Então, se a gente olhar para a contribuição de Ricardo, que não é somente essa, é vasta, claro, em termos de economia, nós vamos verificar que no mundo atual não acontece em comércio internacional tudo aquilo que Ricardo preconizou. É uma mistura de vantagens na teoria de Adam Smith com vantagens em termos comparativos de Ricardo com outro modelo, que é essa teoria sueca, de abundância de recursos, abundância de fatores, Então, certamente, vários países também trabalham com esse modelo ricardiano, de serem mais competitivos em determinadas áreas e menos competitivos em outras, Então, a contribuição de Ricardo para a gente entender o papel da economia no moderno comércio de trocas internacionais, é interessante que nós olhemos a contribuição de David Ricardo no sentido de avaliar como os países fazem as suas escolhas, Essas escolhas não são feitas somente em função daquilo que Ricardo preconizou, de dizer que o país é mais especialista num determinado setor, então por isso ele vai, vamos dizer assim, vai ser... Se dedicar onde ele é mais competitivo. Ele não vai ser mais competitivo. Porque tem problema de custos, tem problema de força de trabalho e também tem problema de abundância de recursos, O senhor falou só da teoria do Ricardo e de passagem falou do modelo sueco, que é um nome meio complicado, o modelo Heckscher-Ohlin, o famoso HO. O que diferencia o modelo do Ricardo desse modelo HO sueco? Pois esse modelo do Heckscher-Ohlin é um modelo muito interessante, porque nós vamos olhar para as economias e para as trocas internacionais e vamos verificar que esse modelo leva em conta a abundância de fatores de produção. Então, se a gente olhar para aquelas funções básicas da economia, como se aprende num curso básico de economia, Quais são os fatores de produção? Capital, terra, trabalho. Então, quem tem mais terra tem condições de competir mais no segundo modelo do Ohlin. Quem tem mais abundância de natureza tem condições de competir mais, porque aquela matéria-prima vai custar menos no custo final dos produtos. É isso que ele quis dizer. Quem tem mais tecnologia tem mais condições de competir. Agora vamos juntar as três. O que é que diferencia o modelo do Ricardo para o HO?
O que diferencia, o que diferencia é que o Ricardo ele leva em conta que o poder de troca que os países têm é pela quantidade de trabalho internalizado em cada produto. Então, para você produzir um determinado produto e fazer trocas internacionais, é preciso olhar quanto de trabalho se colocou para produzir esse produto. Já é a teoria do valor aí. Essa é a teoria do valor de Ricardo. Também vai ter aí, vai ter Marx, vai ter antes Adam Smith, né, com valor de troca, valor de uso, né? E na teoria do HO, ele não vai olhar propriamente o valor do trabalho, ele vai olhar os fatores de produção. Essa é a diferença básica dos dois, das duas teorias. Juntando os dois fica um mundo melhor, né, para a gente entender. Aliás, juntando os três, né? Smith, Ricardo e Hesch-Ollen, fica mais prático para a gente entender que nós temos um mundo competitivo internacionalmente, em termos de comércio, né? E o comércio funciona de que forma? Quem tem menor custo, quem tem abundância de fatores, se torna mais competitivo e aí escolhe para onde quer ir. Aí a escolha também vai depender da antiguidade, né? Quem derrubou mais... A prática está demonstrando isso, que esses países que degradaram mais, hoje eles estão mais tecnologicamente bem arrumados, né? Então, estão competindo internacionalmente em termos de tecnologia. E os mais novos que não participaram de nenhum movimento internacional, certamente estão sendo supridores de matéria-prima. Vamos avançar um pouquinho mais na questão teórica, dando um passeio por Leontiev. O economista russo naturalizado norte-americano, Prêmio Nobel de Economia, Vassily Leontiev, nascido em 1906, falecido em 1999, ficou conhecido como o pai da matriz insumo-produto. É dele também o chamado paradoxo de Leontiev, criado ao estudar as exportações e importações dos Estados Unidos da América. O que é que a gente pode traçar? Primeiro, eu queria que o senhor explicasse melhor essa questão do paradoxo Leontiev. E depois, se é possível, a gente interpretar ou fazer o que Leontiev fez nos Estados Unidos, se fizesse no Brasil hoje, se ia encontrar esse mesmo paradoxo. Primeiro, olha só, Leontiev... Primeiro, o que é o paradoxo? O paradoxo de Leontiev é coisa muito simples, né? O Leontiev, como outros pesquisadores dos Estados Unidos, na década de 20... observaram que para se produzir uma quantidade de produto nos Estados Unidos, se incorporava ao sistema de produção mais bens de capital do que força de trabalho. Então ele pegou essa hipótese, essa premissa, transformou numa hipótese para o modelo exportador americano. E aí foi testar a hipótese de que as exportações americanas eram mais intensivas em capital e menos intensivas em força de trabalho, em trabalho. Então, quando ele terminou de fazer, ele era um bom matemático, né, um bom cara nessa área, quando ele terminou de fazer todas essas contas, ele chegou à conclusão que era o contrário. Havia uma reversão de fatores. A economia americana exportava menos capital e mais trabalho. Então, esse é o paradoxo de Leontiev. O paradoxo é como se fosse algo ao contrário, né? Se pensava uma coisa, se pensava algo, e que a realidade mostrou que não é, que matematicamente se mostrou. Completamente. Aí você diz assim, mas como é que faz isso para o Brasil? Base de dados. O Brasil não é muito... Não tem base de dados. O Brasil não é muito dado a ter esses números, né? A gente fica muito... Eu fico muito assim, satisfeito quando eu entro na base de dados do Ministério da Indústria e Comércio e vejo que tem tanta coisa preciosa. Entendeu? Que trouxe aqui algumas curiosidades, né? Feitas com a base de dados do Ministério da Indústria e Comércio, mas está faltando ainda a gente dar um salto, né? As teorias, normalmente, para os leigos, de modo geral, elas são muito complicadas, parece uma coisa sem nexo e tal. Nós tivemos aqui uma experiência na América Latina, de modo geral, na América do Sul, do Prebisch e do Paul Singer, no auge da escola cepalina, tomando por base essa teoria principal do Heckscher, Olin e o que o Singer e o Prebisch conceberam. Como você analisa isso, à luz dessas teorias todas que nós estamos trabalhando? Pois é, esse modelo do Prebisch e do Singer, ele é interessante porque você separa o comércio internacional em dois grandes grupos, de produtos básicos e de manufatura. Produtos básicos ou produtos transformados. E aí você faz essa continha entre produtos básicos e produtos transformados, você vai observar
numa série longa, né? Nós estamos aqui na série de 80 para cá no Brasil, praticamente não há diferença. É sempre produtos básicos como aquele, o carro-chefe do modelo exportador brasileiro. Entendeu? Então essa relação de trocas, ela diminui, mas muito pouco. Então tem de dar um salto para mudar a raiz da questão do PREBIC e do SINGE, exatamente para sair dessa relação de trocas que é, vamos dizer, que é ineficiente do ponto de vista econômico, entendeu? Para uma relação de trocas onde nós possamos ter mais transformados e menos básicos. O Brasil é um grande exportador de produtos primários, de commodities, de modo geral. Quer dizer, qual é a relação que a gente pode fazer entre um grande exportador de commodities e a geração de custos sociais e de degradação ao meio ambiente? É uma relação direta, né? É uma relação direta. Aumenta exportação, aumenta produto primário, perde natureza, perde recurso exaurível, perde recurso não renovável, aumenta custos sociais, mas tem benefícios sociais também. Tem emprego, tem geração e assim por diante. Mas tem muita degradação. Tá? E é uma degradação, no caso dos não renováveis, é uma degradação que não tem volta. Nós perdemos o recurso. Nós não podemos mais fazer recomposição desse recurso. Se o recurso for renovável, nós ainda temos uma chance no tempo de que possamos recompor a natureza. E aí termos novamente fluxo para o comércio internacional. Porque, por exemplo, a questão do minério de ferro, por exemplo, vai extraindo aquilo lá, vai deixando aquela cratera, quer dizer, isso aí é para sempre, né? Essa é para sempre, você tira o... Vamos pegar uma área de floresta, você derruba a floresta, tira o ferro e depois tampa a floresta e replanta. Não é a mesma coisa, certamente. É um paliativo. É um bom paliativo? É um bom paliativo. Mesma coisa com a indústria de alumínio, né? Quando se tira a bauxita para se fazer lá na ponta o alumínio. Você tira a floresta, tira o alumínio, replanta. Tira a bauxita, né? Tira a bauxita, replanta e começa todo o processo novamente. Há uma diferença entre os dois minérios? Há diferença. Há uma tendência do ferro ser explorado na horizontal, uma tendência do alumínio ser explorado mais na vertical. Quer dizer o que é isso? Quer dizer que você degrada menos com alumínio do que com ferro, né? É só olhar para Minas Gerais que você vê o painel de Itabira e de outras, Governador Valadares, naquela região, você vê que praticamente não existe mais floresta. Eu vou fazer uma pequena transgressão. Me parece que todas essas teorias trabalham muito com as experiências dos países desenvolvidos, com o desenvolvimentismo, com o padrão clássico desenvolvimental. O Brasil perdeu todas as revoluções tecnológicas, ou pelo menos não participou diretamente. Mas, em consequência, conseguiu manter um patrimônio de recursos naturais que nenhum país desenvolvido conseguiu manter. A gente não poderia dizer assim, graças a Deus não participamos disso, porque isso vai nos dar um diferencial maior do que essas teorias econômicas desenvolvimentistas? Pois é, olha só, vamos observar, vamos olhar os países, eu acho muito interessante o que você levantou aí. O Brasil não participou de nenhum processo, vamos dizer, revolução, não transgrediu nenhuma norma internacional em termos de revolução, mas os países que participaram e que derrubaram as suas florestas, hoje têm uma compensação. Esses países, em termos de vantagem comparativa, foram desenvolvendo tecnologia e foram educando o seu povo. Então, aí o processo de educação, o processo de pobreza, baixos níveis de pobreza e avanços tecnológicos com uma política industrial bem montada, esses tópicos fizeram com que os países avançassem e o Brasil, que não participou de nenhum processo desse, ficou para trás. E aí como a América Latina toda, né? Como a América Latina toda, e virou um grande exportador, né, de primários. Isso, virou um grande exportador de produtos primários. Então vamos exportar produtos primários, mas vamos receber uma compensação por não ter participado disso. Entendeu? Como é que essa compensação pode virar preço? Que é o princípio de Kyoto, né? Exatamente, que é o princípio de Kyoto. Então tem de acontecer de algum modo um sistema de compensação, ou via demanda, ou então ou via acordos, Kyoto e outros acordos que o Brasil possa participar e ser compensado, né, de certa forma, por não ter participado de nenhuma transgressão revolucionária,
mas ter preservado as suas florestas. O senhor falou aí na questão de um país ser produtor de produtos intensivos de trabalho e intensivos de capital. Quer dizer, na medida, como é que isso se transfere em termos de Brasil, como é que isso se refletiu na questão do crescimento da economia? O fato de o Brasil ter sido um país exportador de produtos intensivos de trabalho, como é que isso refletiu? Quer dizer, outros países cresceram muito mais do que o Brasil ficou para trás em termos de crescimento do produto, de fato. Realmente, as séries históricas que se observa, nós vamos verificar que países que exploraram natureza de forma recorrente são países que tiveram crescimento mais baixo. Países que usaram a natureza como suprimento para suas tecnologias são países que cresceram de forma acelerada. Essas grandes nações, tranquilamente a gente observar isso, né? O Brasil cresceu e perdeu algumas décadas de crescimento, não em decorrência de natureza ou de produtos primários, mas por outros fatores, por erros de políticas, entendeu? Não tem assim nenhuma relação direta, porque natureza nós temos em grande quantidade, né? Nós ainda temos ainda, né? Devemos preservá-la, né? Professor, a gente está falando aí muito de um estudo do IPEA, né? Sobre todas essas questões e tal. Aí nesse estudo chama atenção para o aspecto interessante envolvendo a existência dos chamados, ou que alguém chama de paraísos da poluição. O senhor acha que países com especialidade em produtos intensivos de recursos naturais, que me parece ser o caso do Brasil, e com legislação ambiental fraca, tendem de fato a atrair para o seu território indústrias mais poluidoras, ou seja, a ideia de paraíso da poluição? É um termo bastante convidativo, né? Paraíso da poluição, né? Como tem paraísos fiscais, né? E assim por diante. Então vamos separar essa questão em dois pontos, né? Tem a contribuição dos economistas ecológicos, que são aqueles, vamos dizer, entre aspas, os puros, né, da economia, né? Que acham que tem um mundo perfeito, um mundo belo, um paraíso para todos, né? Que a gente precisa preservar a natureza, e tendo que acredito exatamente no ponto de vista que você colocou, sabe? De que tem uns paraísos de países poluidores, que os países centrais mandam suas indústrias para os países periféricos, esses periféricos são os recebedores de poluição. E tem aquela outra contribuição dos economistas neoclássicos que dão um bom entendimento como é que funciona o fluxo de comércio internacional. Então, eles sabem que existem os paraísos de poluidores, né? Mas esses paraísos de poluidores também recebem por isso, e recebem em forma de renda, de PIB, de melhoria de qualidade de vida. Então, cada país tem de fazer a sua escolha, né? O pior dos mundos é o país não investir em tecnologia e ficar exportando natureza. O Brasil é um exemplo disso, né? O Brasil continua exportando natureza. No próximo bloco, produção de dióxido de carbono versus desenvolvimento. Aguarde.